Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne, à casa de Francisco de Assis, de Chico Xavier, para a última atividade do dia de hoje. Iniciamos hoje o nosso dia com o nosso café comunitário da Irmã Dulce e várias outras atividades durante o dia. É uma satisfação enorme recebê-los e nós aproveitamos também essa oportunidade para informar a todos que as atividades do Monte, em particular as nossas palestras, elas se encontram disponíveis nos canais, nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, quem quiser acessar as palestras, as nossas palestras, que já foram proferidas aqui em épocas passadas, basta digitar lá no YouTube, palestras e MA, esse MA maiúsculo, e terão acesso aqui a todas as palestras que já foram proferidas aqui na nossa casa. Nós temos hoje aqui a satisfação de receber a nossa querida irmã Fátima Guimarães, que vai nos proferir, vai nos falar sobre misericórdia sempre. Mas antes, dando início aqui às nossas atividades, nós vamos convidar aqui o trabalhador da nossa casa, o nosso irmão Sérgio Miller, para proferir a prece inicial. Senhor Jesus, agradecemos essa oportunidade de estarmos na Casa Espírita, de estarmos no Monte Alverne, rodeado de amigos, benfeitores do plano espiritual. Que bom, Senhor, recebermos este alívio para as nossas preocupações, para os nossos problemas, desconforto físico. Então, Pai, que esta noite, que recebemos aqui a irmã Fátima, seja revestida de conclusões para nós continuarmos a marcha, continuarmos com a nossa fé nos Teus desígnios, sabendo que estamos colhendo e semeando todos os dias. Então, Jesus, que possamos ter uma noite de paz, de harmonia, e o nosso retorno aos nossos lares possamos levar parte dessas bênçãos que caem sobre nós, aqui em nosso auditório. Nos ampare hoje e sempre, Jesus amado. Que assim seja. Dando prosseguimento, nós convidamos o nosso irmão Renato para a leitura e o comentário inicial. Boa noite a todos. Então, faremos a leitura da mensagem, de uma das mensagens do livro Boa Ideia, do autor espiritual Pastorino, psicografada por Ariston Teles. A mensagem tem o título de O Corpo. Seu corpo exige cuidados. É natural e necessário que você zele do instrumento que lhe permite viver e trabalhar.
Seu corpo é exteriorização de sua alma. Entretanto, você não é o corpo. Você é a essência, a transcendência, o espírito que anima essa máquina orgânica que há milênios a natureza vem aperfeiçoando. Não seja aficionado do corpo. Não viva excessivamente preocupado com sua aparência. Esta tem sido uma das causas dos problemas existenciais. O mais importante é a forma, é a substância. Perdão, o mais importante não é a forma, é a substância. O que interessa mais não é a casa, é a família. Não é a roupa nem o corpo que são transitórios, e sim a pessoa, o ser criado da substância divina. A mensagem, ela é direta, clara, profunda e nos ensina, né? Bastaria por si só. Mas na intenção, né, de contribuir para as nossas reflexões, vale a gente relacionar o tema o corpo com o tema da palestra, né? Misericórdia sempre. E por quê? Porque ter a oportunidade de estar encarnado num corpo neste planeta é fruto da misericórdia divina. Da oportunidade de evoluirmos aqui, neste corpo, para desenvolvermos as faculdades espirituais que se desenvolvem mediante estando num corpo encarnado aqui, né? É importante a gente parar para pensar nisso, né? Para desenvolvermos as nossas faculdades espirituais no momento em que estamos aqui, né? Esse grupo de almas, de espíritos envolvidos, ligados ao planeta Terra, todos nós precisamos estar num corpo para evoluirmos espiritualmente. Então isso é fruto da misericórdia divina que nos dá essa oportunidade. E é importante, como a mensagem diz, né? Nós não somos o corpo. Ele é um instrumento divino nos oferecido, aperfeiçoado, desenvolvido pela natureza deste planeta, há milênios, como a mensagem diz, né? Então, o nosso corpo humano ele é fruto de uma evolução dos corpos de todos os seres vivos que aqui estão no planeta Terra. Essa é uma revelação que a doutrina espírita nos traz de mãos dadas com a ciência, né? Então, o nosso corpo é fruto de um processo de evolução da vida no planeta Terra. Então, veja o que Deus, né, nosso Pai, que é também a natureza, fez por nós, né, ao longo de milênios, né? Foi forjando, aperfeiçoando um corpo para que nós pudéssemos encarnar nele, viver essas experiências humanas, e então evoluir espiritualmente, né? Mas, repetindo, né, como a mensagem diz, nós não somos o corpo, nós somos a substância espiritual que anima esse corpo, né? Nós somos espíritos passando transitoriamente por uma experiência no corpo. E podermos compreender isso, sentir isso e viver isso é o que nos permite estar no corpo e não estar preso às determinações que o corpo biológico e desse plano material tem, né? Por exemplo, quando a gente tem reações frente a uma situação que pode ser um perigo eminentemente de morte, o nosso corpo vai reagir com os mecanismos biológicos que ele tem frente a uma situação de risco, sabe? Então, isso é desse corpo que é desse plano. À medida que a gente se espiritualiza, a gente tem esse corpo, mas a gente não fica preso e refém desses mecanismos biológicos do corpo, porque a gente vai cada vez mais
sentindo e compreendendo que somos o espírito e não o corpo. E podemos, a depender, né, claro, da condição espiritual de cada um, até entregar esse corpo à morte, confiantes na condição de que somos espíritos. Né? O exemplo máximo disso aqui no planeta Terra está na vida do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, mais especificamente na sua paixão. Né? Toda a sua paixão foi de martírio de um corpo físico. E lá ele estava justamente vivenciando e deixando para nós esse ensinamento máximo de que você pode estar sendo torturado, né? Sendo levado a uma situação de morte do corpo físico, mas se manter firme, confiante, de que você é um espírito, que você está num corpo, mas você é um espírito e você pode deixar que esse corpo seja julgado, maltratado e até mesmo crucificado. Né? Então, essa foi, né, a experiência do nosso Divino Mestre, numa magnitude que ele poderia passar por ela para nos deixar esse ensinamento. E nós, nas nossas vidas, na nossa condição espiritual, no ponto em que estamos da evolução, a gente tem outros desafios, né, que a mensagem remete na nossa relação com o corpo. Por exemplo, de não ficarmos presos à aparência do corpo. E atualmente a gente vive uma questão muito importante, né? É que a nossa sociedade não aceita mais que esse corpo envelheça. Não é? Nossa, isso já está, não é verdade, gente? É só ligar qualquer canal, a gente vai ver as celebridades ali nessa luta contra a morte. E aí se usa de todos os artifícios para que esse corpo se mantenha jovem, bonito, como, né? Como ele era no começo. E aí acaba ficando uma coisa muito artificial, né? Isso evidencia um apego a esse corpo, um apego, ou seja, como a morte é inevitável, e a gente pode dizer graças a Deus, né, porque a morte nos impele à evolução espiritual, né, desencarnamos para reencarnar de novo. Se a gente fica lutando contra isso, isso é sinal de apego e sofrimento. Né? É claro que todos os cuidados com alimentação, atividade física, né? Prática espiritual que ajuda a cuidar do corpo, né? Vir ao centro, fazer caridade, tudo isso ajuda o corpo. Né? Quando a gente faz caridade, a gente, do ponto de vista biológico, a gente libera substâncias que são rejuvenescedoras naturalmente. Mas é claro que o corpo envelhece, ele vai morrer. E não, né? Nesse sentido, a gente tem que aprender a aceitar isso, porque isso também é mais uma prova que o corpo nos dá para a nossa evolução espiritual. Né? Então, que a gente possa cuidar do nosso corpo, vivê-lo com todo o cuidado, né? Com todo o respeito ao nosso corpo e aprendendo as lições que ele vai nos dar ao longo da vida. Né? E ao longo da vida ele vai impelir limitações, e isso é um dos aprendizados também que a gente tem que ter com o corpo. Né? Uma coisa é quando eu sou jovem, outra coisa é quando eu já estou mais no final da vida. E isso faz parte da vida para a nossa evolução espiritual. Então, enfim, que a gente possa ver misericórdia em tudo e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, nosso irmão Renato. E, como nós anunciamos inicialmente, nós vamos passar a palavra agora para a nossa querida irmã, nossa ilustre visitante, a nossa irmã Fátima Guimarães, da Federação Espírita Brasileira, que vai nos falar sobre misericórdia sempre. Com a palavra, a nossa irmã Fátima. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui em Monte Alverne, recebendo essas vibrações que já quando nos aproximamos vamos sentindo, né? Ao redor de todo este local, essa ambiência de amor, de paz, de acolhimento. Então, é sempre um presente para mim poder estar aqui com vocês. E, acima de tudo, todos nós, quando nos reunirmos
em torno do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, isso se potencializa em nossos corações, renovando as nossas energias. Neste cuidado que o Renato deu na página de preparação, foi bem destacado, né? Esse corpo é o nosso instrumento para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para desenvolvermos as virtudes necessárias para este caminho, que é longo, mas certo, da nossa evolução espiritual, e trabalharmos o mais rápido possível junto a Jesus. Ele já está junto de nós, mas pelas nossas incapacidades, nós ainda não o sentimos tão de forma palpável junto de nós. E é naquele momento em que ele sobe a montanha e nos fala das bem-aventuranças que todo aquele povo que ouvia até hoje, quando nós ouvimos, nós nos sentimos tão acolhidos e uma força interior se renova dentro de nós que vem nos fazer, nos alimentar as nossas almas no desejo de buscarmos viver as virtudes tão necessárias para alcançarmos a perfeição. E no livro Coragem, Emmanuel, na página Misericórdia Sempre, ele vai destacar a bem-aventurança dos misericordiosos, quando Mateus diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quem de nós não precisa de misericórdia? Todos nós já erramos mais no passado distante, mas ainda falhamos e muitas vezes precisamos da compreensão daqueles que nos cercam. E essa misericórdia, não talvez com esse tamanho que nós entendemos a palavra, mas que ela é no exercício simples do nosso dia a dia, num conjunto de vários procederes, de vários hábitos que temos que ir adquirindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica o capítulo 10 a esta bem-aventurança e nos fala assim: a misericórdia, nós vamos ver que são vários passos, né? É o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. Então já nos traz mais duas virtudes necessárias para o nosso trabalho. Que aquele que é misericordioso, ele tem que treinar a brandura, ser um ser pacífico. Por quê? Porque aquela pessoa que é muito voluntariosa, que se indigna por tudo e por todos, qualquer situação lhe tira do prumo, ela não vai ser misericordiosa, porque ela vai pender para esta ou aquela situação, em defesa deste ou daquele ponto de vista, daquela ideia, daquela pessoa. Para que sejamos misericordiosos, temos que ter já em nossos corações, nos nossos hábitos, a pacificação e a brandura. Sermos aqueles que, ao invés de multiplicarmos as notícias dolorosas, os erros dos nossos irmãos, os crimes que são cometidos, porque parece que nós ainda precisamos nos alimentar de ver a dor, o sofrimento e o mal. O que mais se multiplica nas redes sociais? As redes sociais vieram para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para aproximar povos, para auxiliar-nos na troca do que trazemos de melhor. Mas publicamos, compartilhamos o que temos de difícil ainda em nós. Nesse momento não somos brandos, não somos pacíficos, não estamos sendo misericordiosos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
E parece que essa passagem nós lembramos, repetimos com certa frequência, mas como vivemos? Estamos perdoando? Porque é um exercício. Da mesma forma que quando renascemos, precisamos relembrar todo o processo de ficar de pé, caminhar, aprender a comer. Nós já fizemos isso em outras encarnações e em outros corpos, em que a máquina é semelhante. Mas a misericórdia divina nos dá a oportunidade de nascermos pequenos, para que possamos sermos frágeis e aceitarmos, não é, aquela condição de reaprender no exercício diário da primeira paciência para conosco. Vamos cair, vamos levantar, vamos errar, vamos para a escola, vamos aprender a ler e a escrever de novo, vamos ser alfabetizados. Por isso que muitos de nós nos revoltamos quando crianças, porque aprender, eu vejo hoje muito as crianças, os meus netos, mas outros netos de outras pessoas também, né, falando, para que eu vou aprender história? Para que eu quero saber de geografia? Porque só eu entrar no Google eu tenho as respostas. Para que eu vou para a escola? Então, esses espíritos que hoje chegam, eles trazem uma recordação muito acentuada dos saberes, que eles já trazem. E eles não querem recomeçar. Porque, na realidade, quando eles verbalizam isso, eles estão dizendo, eu já sei tudo isso. Por que eu tenho que aprender de novo? É aprender a paciência, a desenvolver a humildade, a desenvolver a disciplina, porque somos espíritos que falimos por indisciplina, por teimosia. Então, a cada encarnação, temos a oportunidade para desenvolver as virtudes através deste corpo, que é a nossa ferramenta de aprendizado. O nosso instrumento, como computador, como telefone, que hoje ainda estávamos conversando aqui, né, sobre a oportunidade que hoje todos nós, a humanidade, tem com o celular. Qualquer coisa você aprende o que é bom e o que é ruim. E aí a seleção de separar o joio do trigo é de quem? É nossa. Por isso a necessidade de levarmos o Evangelho de Jesus às nossas crianças e os nossos jovens. Porque por mais que os orientemos, eles ficam muito tempo com o celular, sozinhos. Tem os amigos que dizem, veja aquilo. Por mais que o pai e a mãe controlem, a própria escola oferece materiais, tablets para pesquisa, o computador, porque é necessário. E por mais controle que tenha, sempre vai vir uma informação desnecessária, muitas vezes errada e muito perniciosa. Mas bem-aventurados aqueles que compreendem o seu papel, que compreendem que os nossos irmãos, que nós erramos, os outros vão errar, muitos que caminham conosco como nós, e que temos que ter misericórdia. E é relembrando a parábola do bom samaritano que Emmanuel vai trabalhar o assunto de misericórdia, quando ele reflete sobre misericórdia sempre. Aí eu vou relembrar rapidamente a parábola para que possamos acompanhar as orientações de Emmanuel. Quando diz assim, ele, porém, Jesus, né, naquele momento que conversava com o levita que lhe perguntou, né, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que estava no Antigo Testamento, nas leis, né? Com toda a tua força e todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta, mas Jesus responde, quem é o teu próximo? Aí ele responde, né? Faze isso e viverás. E ele pergunta para
para esse que o levita que lhe fez a questão, quem era o próximo, e ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano para contextualizar, para que ele entendesse concretamente quem era o próximo, né? Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus retomou, dizendo: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, cuidou de suas chagas, depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o a uma hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu das mãos dos assaltantes? Pergunta Jesus. E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faz o mesmo. E agora, nesse momento em que iniciei a leitura da parábola, eu vi a cena de uma reportagem essa semana passada, que quase se transportando para os dias de hoje. Um morador de rua entra num bar no Rio de Janeiro durante o dia, 2 guardas municipais sentados, lanchando. Ele chega ao balcão e fala com 2 homens, e um dos homens manda que ele saia. Não se ouve o áudio. Aí ele vai e volta, o morador de rua, torna a chegar perto do que estava no balcão e fala mais alguma coisa. Era um rapaz truculento, bem forte, e ele sai. E no que ele sai da rua, ele diz alguma coisa. É ali naquela região do Porto do Rio, que tem agora o museu. E esse rapaz sai da lanchonete, pega um pau, e ele espanca o morador de rua até a morte, em pleno dia. Com os 2 guardas, o outro que estava ao lado dele, o dono do bar. As pessoas que iam para o museu visitar, porque era durante o dia, ninguém fez nada. É aqui a parábola do bom samaritano. Não apareceu um bom samaritano para impedir aquele irmão em desequilíbrio para que ele parasse. E é isso que Emmanuel vai abordar, né, em sua passagem. Mas antes eu gostaria de lembrar Vinícius, que está dentro do nosso assunto, no livro Pegadas do Mestre, que ele diz assim: a justiça de Deus é a expressão da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é a expressão de sua justiça. Na parábola do bom samaritano, contada por Jesus, e a parábola vivida em nossa atualidade, que acontece no nosso dia a dia. Onde a justiça? Temos que nos perguntar. A quem ter misericórdia? Temos que nos perguntar. Insensato aquele, nos diz Vinícius, que pretendesse apegar-se a um desses atributos, menosprezando o outro. Em Deus, justiça e misericórdia são elementos que se confundem num todo indissolúvel. Quando vemos o samaritano assaltado, espancado, roubado, achamos que a misericórdia e a justiça se faz no atendimento do bom samaritano, aquele que foi espancado. E os ladrões? Não merecem justiça e misericórdia? E o levita? E o publicano? É isso que Emmanuel vem nos trazer para a nossa reflexão.
ele nos diz, conta-se que Jesus, são palavras de Emmanuel no livro, após ter lançado a parábola do bom samaritano, entra com seus apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque, como nós aqui, quando eu contei a história, ficamos indignados, não é? Com a situação vivida, nós começamos a julgar, e por que os 2 policiais municipais não fizeram nada? Por que que o rapaz que estava ao lado daquele que saiu para espancar não fez nada? Por que que as pessoas que passavam ao lado não fizeram nada? Nós começamos a julgar, a querer fazer justiça dentro das nossas limitações de entendimento. E aí Emmanuel continua dizendo, porque traçassem, não só nós agimos assim, mas os apóstolos colocavam as reprovações em torno de alguns daqueles personagens, o Cristo prosseguiu no ensinamento para fora, né, para além ali, só para aquele grupo dos apóstolos depois de ter se afastado com o público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem é o próximo a que se refere Emmanuel? E aí ele vai nos dizer, quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, que estavam mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Então, aqueles que nos dias de hoje não estão, não observam, não passamos ao largo dos sofrimentos, não só nessas situações contundentes, né? Mas que observamos, criticamos, mas de nossa parte. Qual é a nossa conduta? Qual é o nosso pensamento? Estamos procurando ver aquele irmão, tanto da parábola do bom samaritano, como este que identificamos neste processo, neste caso, no Rio de Janeiro. Quem merece compaixão? Os dois. Aquele pobre homem que foi morto, espancado, apesar da doutrina nos explicar, não é apesar de, né? Mesmo a doutrina espírita, nos explicando que ele estava ali resgatando. Não precisava ser daquela forma. Porque senão nós vamos acreditar que alguns de nós reencarnam para fazer a justiça de Deus. E não é isso. Ele poderia resgatar de várias outras formas, numa tempestade, numa árvore que cai, um fenômeno da natureza. Ele poderia, sem que nenhum de nós, nenhum ser humano, fosse um instrumento. Mas havia um irmão em extremo estado de desequilíbrio, que se deixa arrastar e sintonizar com as necessidades do outro irmão, e ele passa a ser o instrumento. Quando ele acarretou para si o grande mal. Um paga e o outro entra em débito. É esse olhar que Jesus, que Emmanuel nos pede, para que não julguemos. E Deus está sendo justo? Onde está a justiça de Deus? Porque medimos a justiça de Deus pelas nossas medidas,
pelos nossos olhares. Todos somos filhos de Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio para que cresçamos e aprendamos. Mas eu busco, atraio para junto de mim as necessidades que eu tenho de aprendizado. O samaritano que foi roubado e espancado pelo ladrão. Ao mesmo tempo, aquele outro irmão que deveria cuidar e não cuidou, o levita, o publicano, merecem misericórdia porque eles estão tão voltados para dentro de si mesmo no egoísmo, que eles só olham a si mesmo. Eles não conseguem desenvolver em si a empatia, a fraternidade, a solidariedade, quando já haviam se comprometido com a religião. Eles já tinham o conhecimento. Eram aqueles que tinham os ensinamentos de Deus. Deveriam ser os primeiros na prática. A palavra misericórdia, ela tem uma origem no latim, que ela é a junção de duas palavras. Misere, em latim, que é ter compaixão, e corde, que é coração. Então, é você sentir compaixão com o coração, misericórdia. É você realmente se colocar no lugar do outro. É compadecer-se pelo outro. Mas nós olhamos o nosso irmão que caminha em nossa própria casa, como se aquilo, o que a pessoa nos diz, o que a pessoa se queixa, o que a pessoa se lamenta, não tivesse grande importância. Muitas vezes até desqualificamos. Ah, não, isso é uma dorzinha à toa. Não, isso aí não, já passei por isso, isso não é nada. O que é uma dor para mim enorme, para o outro é uma dor simples. Vou falar de nós, mulheres, né? Quando se fala da dor do parto, que é uma dor, né, bastante contundente, mas não para todas as mulheres. Mas por quê? Porque como algumas pessoas, até pessoas na área, né, de saúde, isso aí, frescura, para com isso. Nós trabalhamos com as gestantes lá na FEB, atendimento às gestantes, e elas falam que o pessoal que está ali atendendo no momento de parto, para de gritar, isso é frescura, não dói. Né? Por que isso? Para de escândalo. E deixa mais tempo lá sem atender. Mas cada um tem o seu limiar de dor. O que para um é muito difícil, para o outro é simples. Mas eu não preciso passar por todas as dores e por todas as doenças para que eu entenda a dor do outro. Então, a misericórdia e a compaixão é isso, é você ter esse olhar do outro, mesmo que seja uma unha encravada. Está doendo, vamos cuidar, vamos ver. Nós sabemos que muitas pessoas, elas são dengosas, né? Crianças, mesmo os adultos, né? Haroldo Dutra Dias, ele brinca numa palestra dele, né, com o problema que ele teve de joelho, que ele disse, nossa, é a dor, aí aquela febre, né? O homem quando está com febre, cai, a mulher está com febre, está trabalhando, né? Porque também é uma questão de função. A função da mulher maternal bota ela de pé, com dor de cabeça, com febre, você tem que cuidar dos filhos, não é isso? O homem, como ele tem o trabalho dele é fora de casa, ele pode, né, se dar ali aquele momento, deixar os filhos com a mulher, e a febre dele é maior, a dor de cabeça é maior. Então, é também a questão dos papéis. Mas não precisamos sentir e passar pelas mesmas doenças, as mesmas dores, para ter, que vai nos dizer Emmanuel, simpatizar-se.
ter a simpatia, interesse, afinidade por aquela pessoa, pela sua dor, pela sua tarefa. E ele vai falar dessa simpatia para com quem? Para com o hoteleiro. Endereçando-lhe pensamentos de bondade, que o sustentassem no exercício da profissão. Olha quantos personagens nesta parábola. Só pensamos no nosso irmão que foi maltratado. Mas esquecemos, e Emmanuel que nos traz, da boa vontade do hoteleiro, que aceitou cuidar do nosso irmão doente. Então, termos esse olhar e a nossa prece, o nosso pensamento de envolvimento para aquele que cuida, para aquele que aceitou a tarefa. Mas olhamos como obrigação, ele ganhou dinheiro. Mas ele poderia não querer nem o dinheiro, e mesmo recebendo dinheiro, não cuidar. Não é isso? Compadecer-se. Emmanuel vai destacar. Compadecer-se dos malfeitores. Como? Orando por eles. A fim de que se refizesse perante as leis divinas. Por quê? Porque ele está se comprometendo. Ele agravou as suas dificuldades. Ele precisa das nossas orações para que ele se ilumine e desperte. Para que ele sinta a presença dos seus amigos espirituais, dos seus anjos da guarda, que querem que ele dê certo na vida e não que ele erre. Tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos operosas e amigos ao samaritano da cidade, da caridade, para que se não lhes esmorecessem as energias nas tarefas do bem. Nós achamos lindo o samaritano, mas pensamos em orar pelo samaritano? Não. Olha que bonito ele fez, né? Mas esses que se dedicam ao trabalho de auxílio, que têm esse olhar, tem também nosso envolvimento, é o que nos pede Emmanuel, não é? Aqueles que estão na tarefa do bem. Eu não posso ir lá ajudar no Monte Alverne, eu não tenho horário, eu gostaria, mas eu posso ajudar. Envolvendo a estes samaritanos do trabalho no bem, nas energias, nas nossas orações, rogando a Deus e a Jesus que lhes fortaleça, que a espiritualidade maior renove em suas energias, que possa multiplicar as suas forças para que eles possam continuar nas tarefas do bem, já que eu não tenho condições de estar ali presente. Isso é empatia, de compreender, de colocar-se no lugar, de nos identificarmos com o outro. A empatia não é só nós entendermos a dor do outro. Há pouco tempo, vendo um vídeo na área da filosofia, ela descrevia isso. Ela dizia, empatia, eu entendi empatia, eu entender o que o outro está passando. Não, empatia é você realmente viver o que o outro está vivendo e entender. Buscar se colocar naquela situação, daquela forma, com o sentimento que aquela pessoa tem. O que me fere, não fere a ele. Às vezes uma palavra que digam, a mim me choca, mas ele já administra, né? O Acácio já administra. Não, eu não entendi bem assim. Para mim, eu tive um entendimento mais suave. Então, é ele que teve o entendimento suave, se colocar no meu lugar, que a mim me doeu, a mim me ofendeu. E eu também me colocar no lado dele, entendendo a posição dele. Isso é empatia. Então, nós vemos que a misericórdia ela vai num exercício de várias atitudes, no exercício de vários sentimentos, de várias virtudes, vivendo várias emoções. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou, é Emmanuel que nos diz, para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se fixar nos domínios do coração,
em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. E esse exercício, né, dessas virtudes são a caridade em ação, destaca Emmanuel. Que temos que estar cada vez mais voltados, que caridade não é só o ato material. Caridade não é só também as minhas orações. Caridade é um conjunto de desenvolver em mim uma série de atributos em relação ao meu semelhante. E ele coloca, caridade é o processo de somar alegrias. Ao invés de eu levar notícia ruim, eu vou levar só notícia boa. Quando eu ver alguém acabrunhado, eu vou lá tentar levantar o ânimo daquela pessoa. É diminuir os males. Se eu posso ajudar alguém que não está bem, diminuir os males não só da doença, diminuir os males no momento em que às vezes há um problema de falta de entendimento, de discussão na família, de falta de acordo no trabalho. Então chegar ali e ver, vamos mediar. É caridade. Multiplicar esperanças. E o que se vê hoje nas redes sociais, gente? Só o anúncio do Apocalipse. Isso me traz assim uma agonia interna muito grande, porque não vemos isso somente naqueles que, vamos dizer, estão dando valor mais ao material. Vemos isso nas pessoas que têm religião. Ai, olha só que o mundo, os dias de hoje, meu Deus, não tem mais salvação. E eu multiplico a aflição para o outro. Olha, às vezes eu recebo, porque agora mesmo, com a nossa seca, recebi um texto enorme. Cuidado, porque vai aumentar, e isso e aquilo, e porque não temos saída. Eu digo, gente, eu já morri antes com essas notícias. A pessoa achando que vai cuidar, ela está me trazendo só aflição. E eu tenho que levar o quê, gente? Daqui a pouco vai chover. Tudo está sob o controle divino. Enquanto não está chovendo, eu posso suportar. É tudo dentro da medida que eu tenho possibilidades de suportar. Mas nós multiplicamos o desassossego. Ao invés de incentivar, não, olha, vai melhorar, as coisas têm jeito. Quando se fala em política, então, entra em desespero, né? Alguns, outros não, porque sempre existe a polarização. Quem está apoiando o governo, acha que está ótimo. Quem não está, vê só dificuldades, não é? Isso é interessante, Fátima, porque lá na introdução do Livro dos Espíritos, se não me engano, no item 15, eles falam de pessoas como nós que eles vêm com o cérebro fraco. Aí escuta uma notícia dessas, amanhã está no hospital internado. Exatamente. Somatiza essas informações. Exatamente. Tem aquela baixa de resistência, adoece. É isso. O sistema imunológico baixa e fica aberto às doenças. Então, sejamos nós os multiplicadores da esperança, das boas notícias. Não, gente, tudo passa. Tá, não vamos nos acomodar, o espírito é acomodado, assim, tá tudo. Não, nós temos que continuar trabalhando, lutando para melhorar as condições em que vivemos, os nossos ideais, os nossos projetos, mas sem ficar trazendo sempre só que a coisa não tem jeito. Dividir a felicidade. Quando a gente está feliz, a gente guarda dentro de casa e fica com medo do outro ficar com o olho grande, não é não? Não vou contar para ninguém que eu ganhei ali aquele, nossa, eu recebi um presente, nossa, meu amigo veio aqui, hoje me trouxe um bolo gostoso, eu guardo só para mim. Dividir as alegrias. Nossa, consegui um bom emprego, mas não vou falar não, senão o olho grande, de repente, eu perco. Não! Gente, olha, consegui um bom emprego, não é? Hoje, eu superei a mim mesmo, consegui fazer algo que eu não conseguia fazer antes. Dividir a felicidade. O mundo precisa de alegria, de felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus.
É Emmanuel que nos fala isso, não sou eu não, viu, gente? Émile Auguste Chantier, fazendo pesquisa sobre caridade, ele foi um jornalista, filósofo francês e professor. Ele nasceu em 1868 e morreu em 1951, com 83 anos. Ele disse assim: sermos bons com os outros e com nós próprios, ajudá-los a viver, ajudarmos-nos a viver. Eis a verdadeira caridade. Porque nós não somos bons para conosco. Quando ficamos remoendo o problema, não é? Quando ficamos comentando só o negativo, quando só reclamamos, eu estou o quê? Me envenenando. Quando eu não me perdoo, fiz algo que não devia, falei algo que não devia, tem aqueles minutos, aquele tempo que realmente temos que entrar em reflexão. Estou errado, tenho que correr, mas eu tenho que me corrigir, eu tenho que buscar a solução e partir para a solução. Mas nós ficamos nos torturando, né? Me torturo, não me reconcilio com o outro, eu não chego lá e digo, fulano, eu errei, ou eu chego lá no trabalho e digo, fui eu que fiz essa bobagem aqui, estão perguntando quem foi aí, mas fui eu mesmo, né? Assumo e vamos ver como é que dá para corrigir. Não, eu fico empurrando, postergando os problemas, então eu não me amo. Que é o que ele diz aqui. Se eu para ser bom para com os outros, eu tenho que começar a ser boa para comigo mesma. Como a página de preparação. Cuidar do corpo é eu pensar no meu bem físico, psíquico, e espiritual, para que eu possa estar bem. Quantas vezes estamos doentes, estamos num processo difícil, conheço várias pessoas próximas, processo depressivo, está tomando remédio, está fazendo tudo, nasceu em lar espírita, aí você diz assim, está faltando o lado espiritual, vai tomar um passe, vai assistir palestra. Ainda não dá, não. Falta de conhecimento? Não. Falta de força de vontade. A gente sabe que a depressão é algo que abate, que joga a gente no chão. Mas se eu não tiver a vontade de sair, é aí que ele diz, ajudarmos-nos a viver. Se eu não tiver a vontade firme de viver melhor, não há remédio, não há médico, não há sacerdote, não há pastor, não há médium espírita, não há amigo espírita, não há Deus que faça a pessoa sair. Aí Deus é injusto? Não. Deus deixa que a gente escolha o nosso tempo. Que vai chegar uma hora que não tem jeito, ou vai ou vai. A coisa vai ficando tão difícil, que você ou desperta. Porque as conquistas têm que ser suas, não é do outro. Então, nós vamos percebendo que a misericórdia, a compaixão, ela é igual à caridade e que se inicia em nós mesmos. Para que nós possamos ter para com o outro. Vinícius, no livro Pegadas do Mestre, ele nos diz assim, Deus é Pai, disse Jesus, o Filho dileto, mas é Pai cujo caráter é perfeito. Ele quer o bem dos filhos e sabe querê-lo inteligentemente. Por isso, é justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. Sua justiça não compromete sua misericórdia e sua misericórdia não compromete a sua justiça. Por quê? Porque aquele que matou pela espada perecerá? É uma passagem do Evangelho de Jesus. E vai ser explicado na doutrina espírita. Não necessariamente. Não é? Aquele que matou uma porção de pessoas lá, queimamos na fogueira, lá na época da Inquisição. Vamos ter que morrer queimados? Não. É aí que está a justiça e a misericórdia de Deus. Se eu desejar, no trabalho do bem, no esforço próprio, corrigir o meu erro do passado, Ele vai me dar
todas as ferramentas pelo trabalho para eu corrigir, ressarcir os meus erros. Fui uma pessoa que matei, que fui uma pessoa, um espírito que, sabe, renitente no mal, que eu me comprazia em prejudicar os outros. Eu posso estar trabalhando na ajuda ao próximo. Vou ser médica, vou ser assistente social, vou ser enfermeiro, vou ser fisioterapeuta. Eu vou ajudar pessoas a saírem da dor. Eu provoquei a dor, agora eu vou ajudar pessoas a saírem da dor. É a misericórdia do Pai, me oferecendo a oportunidade, fazendo justiça. Agora, se eu continuo teimando, a justiça dele é de deixar que eu me filie àqueles que vão fazer a justiça pelas minhas ações, pelos meus desejos, pelos meus pensamentos, porque é a minha escolha. Eu tenho que crescer pelas minhas escolhas. Lins de Vasconcelos, no livro O Espírito de Verdade, no capítulo 48, ele diz assim: se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, quer dizer, não tem uma unidade para todos, né? A ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Esse amor que tolera, que compreende, que tem misericórdia, que tem compaixão, é o amor de Jesus para conosco. É o amor do Jesus que esteve junto conosco, que padeceu, como foi falado na nossa página de preparação, para nos exemplificar que não é preciso mortificar a carne, que a nossa escolha que foi a errada, mas que nós podemos, neste amor amplo que Ele nos ensinou, estarmos quites com a justiça e com as leis. Termos como medicação para nossas almas, de sermos primeiro o alto amor, perdoando-nos, reconhecendo que nós somos falíveis, que vamos cair, mas quero levantar, que errei, mas não quero mais errar, pedindo a Deus que me auxilie, é só ver o caminho do bem. A buscar com esforço vão aparecer os obstáculos para ver se eu realmente estou determinada nesse propósito. E a resposta sempre se faz da espiritualidade junto a nós. E Lins de Vasconcelos vai dizendo: tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas da vida, para que te rejubiles depois. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, da vida, para que te rejubiles depois. Não nos revoltemos com as dificuldades que surgem em nossa vida, seja material, seja física, de saúde, psíquica. Busquemos entendê-las e solucioná-las. E assim, chegaremos ao final desta encarnação vitoriosos, sempre amparados, sempre, dioturnamente, minuto a minuto, segundo a segundo, com a presença de Jesus ao nosso lado. Muita paz, muita luz. Jesus nos abençoe. Querida irmã Fátima Guimarães, muito obrigado pela mensagem da noite de hoje. É sempre uma alegria muito grande recebê-la em nossa casa. E, dando prosseguimento, nós convidamos os nossos irmãos médium para se dirigirem à Câmara de Passe, onde nós iremos receber a todos que desejarem lá acorrer, serão chamados, e ao final nós iremos fazer uma prece de encerramento também lá no interior da Câmara de Passe. Muito obrigado pela presença de todos, que Jesus nos abençoe,
e nos fortaleça na nossa firme disposição de avançarmos na nossa evolução espiritual.